Quais são os locais diferentes que a gente consegue trabalhar com a toxina botulínica com o Botox? A gente já sabe que o Botox pode ser feito em terço superior. O que é terço superior? A região frontal, que é onde o paciente faz aquela cara de assustado, o corrugador, que é onde o paciente vai fazer aquela cara de bravo, e os pezinhos de galinha, que são as rugas oculares. Então esse é o tradicional, quase todo paciente vai fazer esse procedimento, mas a gente tem muitos locais que a gente consegue trabalhar com a toxina botulínica. A gente consegue trabalhar com a toxina nessa região aqui para fechar a asa do nariz. Sabe quando o paciente sorri e a asa do nariz abre muito? A gente consegue aplicar a toxina literalmente na asinha do nariz para fechar essa região. Assim como a gente consegue fazer a toxina botulínica para as ruguinhas nasais, alguns pacientes que a gente chama de bunny lines, que faz essas ruguinhas na hora de sorrir, também a gente trabalha com Botox nessa região. Outra região que a gente consegue tratar a toxina botulínica é para o sorriso gengival. A gente vai fazer a aplicação ao lado do nariz para que o sorriso tenha aquela descida e fique com a gengiva menos aparente. Outra região que a gente pode aplicar o Botox é no queixo, para redução da celulite, aquele queixo que às vezes fica mais enrugadinho, aparente. Outro local para a gente aplicar a toxina botulínica é nessa região dos códigos de barra, aquele paciente que vai usar o canudinho fica extremamente marcado, então a gente vai reduzindo essas rugas. Outra região que a gente consegue aplicar o Botox para corrigir a assimetria do sorriso, às vezes o paciente sorri mais de um lado que do outro, ou o canto do lábio é caído, a gente aplica nessa região aqui para subir o cantinho também do sorriso. Outra região que a gente gosta de fazer o Botox é na região do pescoço, que é chamado popularmente de Botox de Nefertiti. O que é esse Botox? Essa região do platisma, que é esse músculo que a gente tem, ele tem uma força bem grande de puxar o nosso terço inferior para baixo, tá? E nesses casos, a gente tem que fazer o relaxamento, então vai distribuir por vários pontos nessa região a toxina botulínica para ter o relaxamento e melhorar o contorno do paciente. Muitas vezes o contorno vai ficar bem mais evidente quando essa musculatura ela tá relaxada. Outro local que a gente consegue fazer a toxina botulínica é a região aqui, principalmente das mulheres, no colo, que começa a ficar enrugado. Então a gente faz o Botox um pouco mais diluído, ali um micro Botox, dilui nessa região pra gente esticar essa região. Outro local que a gente consegue fazer a toxina botulínica é para enxaqueca, sim, a gente pode fazer no couro cabeludo para redução de enxaqueca e também para redução da sudorese excessiva. Então, onde o paciente mais transpira, mão, axila, região de couro cabeludo, a gente consegue sim trabalhar com a toxina botulínica. Mãos e pés, principalmente, a gente melhora bastante. E o grande ponto da gente fazer o Botox para redução da sudorese é que não tem aquela compensação. Como assim compensação? Quando o paciente faz a retirada do gânglio cirurgicamente, ou seja, tem muito suor, vai fazer aquela cirurgia para tratar corretamente para o resto da vida não ter mais suor. O nosso organismo ele é muito inteligente e ele tende a procurar uma outra região para compensar a ausência de suor. Então, por exemplo, o paciente fez a retirada de gânglio da axila, que era onde ele suava muito. Ele pode ter uma compensação na barriga, começar a suar mais na barriga logo após a cirurgia. Isso não acontece com a toxina botulínica. A toxina vai apenas ali fazer o relaxamento da musculatura, reduzindo a sudorese da região e não vai ter uma compensação na região. Bom, eu contei vários pontos que a gente pode fazer a toxina botulínica. Agora me conta se tem algum local que você tem receio de aplicar a toxina ou se tem alguma dúvida na técnica que eu vou responder nos comentários. Beijo!